que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Então esse homem se dirige até Jesus, perto da multidão, tinha muita multidão. Amados, vale fazer um adendo aqui, que não sejamos crentes como os discípulos, porque os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, ceavam com Jesus, mas eram crentes rasos ainda, eram crentes rasos, por isso que não conseguiram expulsar os demônios desse menino lunático. Lucas, no seu capítulo 10, no seu versículo 19, Lucas vai falar: eis que vos dou o poder de pisar escorpião e serpente e toda a força do inimigo, e nenhum mal vos fará dano algum. Então, se você verdadeiramente é crente, se você verdadeiramente é cristão, Jesus Cristo já te deu o poder para pisar na cabeça do inimigo. Então, não seja como os discípulos, porque os discípulos estavam ali com Jesus, mas não tinham o poder de Jesus, não tinham a unção de Jesus. E a Bíblia vai falar que depois que aquele homem vai até Jesus, Jesus Cristo ele cura o menino, mas Jesus Cristo ele deixa uma lição para minha e para a tua vida. Jesus Cristo, depois de curar o menino, depois de libertar o menino, Jesus Cristo ele deixa a solução para os nossos problemas. Jesus Cristo ele deixa o remédio para nossas feridas. Jesus Cristo ele nos dá a chave e abre portas secretas. Jesus Cristo ele nos dá o gabarito para nossas provas e as nossas tribulações. Jesus ele vai falar para os discípulos e para aquela geração, e nessa noite está falando para minha e para a tua vida. Essas castas de demônio, essa situação que você está a viver, essa porta que não quer abrir, esses levantes na família, esses levantes no casamento, esses levantes no relacionamento, só é possível sair por intermédio do jejum e da oração. Crente que não ora não tem comunhão com Deus. Crente que não ora não conhece Deus. Porque o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Romanos 12:12, agora alegrai-vos na tribulação, sendo paciente na esperança e perseverando na oração. O apóstolo Paulo também vai falar lá em Efésios 6:18, orando o tempo todo, com oração e súplica ao Espírito Santo. Então, amada igreja, o Espírito Santo está falando ao nosso coração. É oração que resolve. Tem castras de demônios, tem situações que a gente vive nas nossas vidas, só oração resolve. Você pode ser o mais formado, pode ter inglês, um currículo impecável, mas tem portas de empresa que você só será aprovado se você dobrar o joelho e orar, se você jejuar. E o Espírito Santo está falando com a amada igreja nessa noite. A estação que Deus vai te levar, a fase que Deus vai te levar, é necessário você entrar em jejum e oração. Nós precisamos começar a orar, porque quando a gente ora aqui na terra, os céus se movimentam ao nosso favor. Aqui no Brasil chamam de indicação, que é a maior percentagem para a gente ter acesso a alguns lugares, principalmente em empresa. Tem gente que entrou em X empresa ou Y empresa porque o amigo, o pai, a mãe indicou. Em Angola, a gente chama de link. E nessa noite, eu vou te dar um verdadeiro link. Não existe melhor link do que a oração. Olha que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 8:34, que Jesus Cristo, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. O melhor link é esse. Não existe melhor link do que esse. Você até já pode ter todo o casamento pago, padrinhos confirmados, dança daqui, dança dali, o pai vai vir, a mãe vai vir. Se você não orar e jejuar, o inimigo tem o poder de estragar tudo. Tudo. E tudo pode estar perdido aos olhos humanos. Se você dobrar
Espírito Santo, ele intercede por nós. Não sabemos orar como convém. Não se importa em querer orar em línguas, querer falar palavras bonitas, não. Eu falei que aqui eu vou te entregar um link. Você vai sair dessa noite com um link. Porque você ora aqui na tela, você pode até orar no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, sozinho. Quando você ora, a oração vem para o Espírito Santo, que lá em Romanos 8, 28, fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, traduzindo isso, o Espírito Santo, ele tem a responsabilidade de traduzir as nossas orações até Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, veja bem, você ora aqui na terra, o Espírito Santo recebe, traduz e passa para Jesus Cristo que está à direita de Deus, e Deus ele ouve, e para alguns, irmão, Deus ele manda anjo para responder. Para outros, Deus manda profeta. Mas para você, quando você começar a orar, ele vai descer lá do seu trono e vai vir te entregar a resposta a você precisa começar a orar. A Bíblia vai falar sobre Daniel, o próprio Cristo. Era o quarto homem lá na fornalha quente. Há crentes que quando oram ficam sem respostas. Outros quando oram têm que esperar o profeta que vem do outro lado do mundo para entregar a resposta. Mas tem outros que têm intimidade verdadeiramente com Cristo. Basta dobrar os joelhos, porque às vezes a gente quer orar onde está todo mundo. A gente quer aparecer, a gente quer orar com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Quando você saber orar com o coração, Cristo ele deixa o seu trono e vem ter contigo, e vem te levantar, e vem te dar reforço. Aleluia. Amém. Irmãos, quem nos ordena ou quem nos recomenda a orar é o próprio Cristo. Irmão, Jesus Cristo, muito antes dele ser nascido, ele já tinha sido falado. Há pesquisadores bíblicos que apontam que todo o Antigo Testamento aponta para o Novo. Mas como assim, Emanuela? Lá em Gênesis 3,15, depois da queda da humanidade, o Senhor deu sentença para Eva, para a serpente e para Adão. Para Adão, para ele trabalhar, para ele comer, ele precisaria trabalhar. Para a serpente, a sentença foi que ela rastejaria o resto da vida e ele colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher. Ou seja, a serpente pisaria no calcanhar do filho. Para Eva, não foi só apenas sentença.
proposta do trabalho, irmão, a gente quer aceitar sem primeiro dobrar o joelho e jejuar. O namorado quer ser noivo, quer ser marido, quer casar, a gente não dobra a mão no joelho nem ora. Depois casa, não entende os levantes, casa, não entende as dificuldades dentro do casamento. Hoje eu estou a te dar uma senha. Se você tem caneta e papel, anota. Tem coisa, nem tem coisa, eu até posso dizer, é a autoridade do Espírito Santo aqui, que um cristão deve ter a principal solução, o jejum e a oração. Porque quem nos ordena a jejuar e a orar é Cristo, que também veio aqui na terra, jejuou e orou. E vocês podem me perguntar, Emanuela, se ele já era todo poderoso, por que ele jejuou e orou? É para mostrar aos discípulos, a geração daquela época e nós, gerações vindouras, que é a solução no jejum e na oração. Então precisamos começar a orar e jejuar. Essas castras de demônios, Jesus Cristo alertou-nos. Só é possível expulsar por intermédio do jejum e da oração. Para de procurar soluções humanas. Aquele homem, o pai do menino lunático, ele foi aos discípulos. Só que nos discípulos não há cura genuína, pastora Celinha. Não há libertação genuína nos discípulos. É com o próprio Cristo, é com o próprio Mestre. E ai de nós, dizemos crente como os discípulos. Quem está no lado de fora nos admira. Nossa, o fulano é cristão, a fulana é cristã. Mas quando chega perto, essa pessoa quer sair do lado, porque não temos nada de Cristo. Assim eram aqueles discípulos. Eles andavam com Cristo, mas não conseguiam expulsar um demônio. Então que você nessa noite entenda, é Jesus te chacoalhando nessa noite. Saia daqui começando a fazer campanha de jejum, campanha de oração. Para de criar grupo no WhatsApp, para de mandar prints, para de ficar em conversas com a amiga procurando soluções humanas. A solução está em Cristo, a solução está no jejum, a solução está na oração. Porque Jeremias, no seu capítulo 33, no versículo 3, pastora Celinha, Jeremias vai falar que clame a mim e eu vos responderei. O próprio Cristo, o próprio Deus, está nos ordenando, clamamos a Ele e Ele vai nos responder. E a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito ou vale muito os seus efeitos. Não é o louvor de um justo ou a pregação de um justo, é a oração de um justo. Irmãos, o inferno teme quem ora. Você até pode cantar, amém. Pode pregar como eu estou fazendo também, amém. Pesquisas bíblicas apontam que quem canta, pastora Celia, se assemelha aos anjos. Quem prega se assemelha aos apóstolos. Mas quem ora, esse se assemelha a Cristo. Você quer ser imagem e semelhança de um homem igual a você? Ou do Cristo, o Redentor, que está lá à destra do Pai intercedendo por nós? Tem muita gente, irmão, perdendo tempo na igreja, querendo discutir cargos de cantar, de liderança, enquanto que poderiam estar em casa dobrando o joelho, se assemelhando ao Cristo. Depois não entendem certos travamentos, a vida não anda, não tem tempo de jejum e de oração. E ainda acha que consegue expulsar demônio? Não. Demônio só foge crente que tem poder, crente que acorda 0 horas para orar, crente que faz jejum de Esther, jejum de Daniel, crente que sobe monte. É esses que o demônio foge. Não é você que é igual ao demônio, que é expulsar demônio. Ele vai te rir, ele vai brincar com a sua cara. E você precisa sair dessa noite renovado. Saia dessa noite com essa senha. O Espírito Santo está te entregar essa senha do jejum e da oração. Porque nós precisamos ter uma vida constante de oração. O tempo está no fim. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é orar. Perseverar é jejuar. Não é fazer grupo de fofoca. Não é chorar. Não. Nós somos soldados. Apóstolo Paulo vai falar que a oração é uma das armaduras espirituais. Pastora Celinha, soldado não senta. Soldado não
começa a batalhar com essas castas de demônio, essas situações difíceis, você só vai passar por intermédio do jejum e da oração. Lucas, ele vai escrever lá em Atos 9. Eu te convido depois em casa a ler esse capítulo inteiro de Atos. Você vai ser edificado mais uma vez. A Bíblia fala que existia um homem, irmão, que perseguia a igreja. Um homem que matava cristãos. Um homem que aprisionava cristãos. E ainda na sua mão tinha cartas que aprisionavam cristãos. Esse homem ainda cheirava por vingança e morte de cristãos. Quando ele ia para Damasco e a luz do Senhor resplandeceu sobre esse homem e esse homem caiu no chão. Eu estou falando de apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele caiu no chão. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, sem ver. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava orando. Irmão, o apóstolo Paulo era um homem de dupla nacionalidade. O apóstolo Paulo era um homem eloquente. O apóstolo Paulo era um homem fluente. Então, queridos, o apóstolo Paulo tinha tudo. Depois daquela situação que ele se encontrou com Jesus, a glória de Jesus resplandeceu sobre ele. Ele tinha tudo para ligar, porque ele era uma pessoa importante. Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele obedeceu. Ele estava lá orando e jejuando. E a Bíblia vai falar que enquanto o apóstolo Paulo estava orando e jejuando, na outra ponta o Senhor levantou seu discípulo chamado Ananias. Disse: Ananias, levanta, vai para a rua direita, na casa de Judas, um homem de Tarso chamado de Paulo. Vai lá, ele está orando. Vai junto orar por ele, porque ele para mim será um vaso na minha obra. Irmãos, tem gente nessa noite que saíram do aprisco do Senhor. Tem gente que nessa noite, Senhor deu dom para cantar para a igreja, não vai estar a cantar para o mundo. Senhor deu dom para dançar para a igreja, está a dançar para o mundo. O Senhor deu dom da eloquência e marrom. Estão aí dando palestra no mundo, em vez de vir aqui pregar a palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo falava. Irmãos, Deus está te resgatando nessa noite. O Espírito Santo está te resgatando nessa noite. Mas não até aí. É necessário que você esteja no endereço de onde Deus te colocou. E nesse endereço esteja a orar e a jejuar. Porque o apóstolo Paulo, ele estava a cumprir o que a gente leu aqui em Marcos. Orando e jejuando. Com jejum e oração. Ai, Manuela, faz tempo que eu oro, nada acontece. Faz tempo que eu oro, parece que Deus não está me ouvindo. As portas não estão se abrir. Irmãos, a Bíblia vai falar que o Senhor deu o endereço completo. Eu não sei, mas o Espírito Santo está falando ao meu